No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o tema é a dismorfia corporal, síndrome que atinge cerca de 2% da população em todo o mundo. Quem está aqui conosco no estúdio é a psicóloga Sheila Muchansky. Sheila, a síndrome, ela atinge cerca de 2% da população mundial. No Brasil, nós temos estatísticas? Ainda não temos uma estatística formal, bem como o próprio diagnóstico e os tratamentos. Mas o que nós temos são alguns dados dentro, sim, dos consultórios de cirurgia plástica. E esse índice é alarmante, ele chega a 31% das procuras. Poxa, principalmente entre adolescentes, né? Porque cresceu muito, né, o número de adolescentes que procura fazer cirurgia plástica para fazer algum tipo de correção, né? Muito. Nós temos aí um impacto de fatores socioambientais, mídia, todo esse apelo maciço que mexe muito com a cabecinha desses jovens e isso causa um sofrimento e uma busca incessante pela tal famosa, entre aspas, perfeição. Sheila, e qual é a origem do transtorno disfórmico corporal, o TDC? As pesquisas ainda são muito recentes e incipientes para afirmarmos com toda a categoria quais são as origens. Mas o que a gente vê nas pesquisas existentes são múltiplos fatores. A gente tem um fator importante que seria uma disfunção de neurotransmissores, principalmente a serotonina, que também é muito encontrada essa disfunção na depressão e em alguns outros transtornos. O que ocorre é uma disfunção desse neurotransmissor, como um fator patológico e fisiológico. Nós temos também essa questão socioambiental que também pode disparar. Ok, você citou que a síndrome ela atinge tanto homens quanto mulheres, principalmente adolescentes e jovens, né? Quando falando no adolescente, quando os pais, né, podem perceber que o filho está com esse problema? Se a gente fala de pai e mãe percebendo um filho em sofrimento, a gente já está ganhando alguma coisa aí, né? Com relação a qualquer patologia. Mas o que nós temos aí como algumas características principais são isolamentos sociais que chegam a fobias sociais. Então você percebe o teu filho muito isolado e isso é um sinal importante. Buscas incessantes, realmente, por esse mal-estar que ele sente em relação a uma parte ou várias partes do corpo. Então você vê seu filho sem parar, buscando esse tipo de tratamento, esse tipo de alteração e buscando para tentar sanar esse sofrimento. Outro fator é você ver o seu filho entrando num estado depressivo importante, ou com um transtorno ansioso, ou alguma coisa nesse gênero, precisa buscar ajuda. São sinais fortes. Sheila Muchansky, obrigado pelas suas explicações e amanhã, então, estaremos de volta com mais detalhes sobre esta síndrome que atinge 2% da população. Flávio Botelho, para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o transtorno dismórfico corporal é o tema da semana. Quem está aqui conosco é a psicóloga Sheila Muchansky. Sheila, por que esta síndrome atinge principalmente os adolescentes e adultos jovens? Porque nós vimos que ao longo dessa idade a gente tem dois fatores, uma queda de neurotransmissores acontecendo, né, cerebral, que pode detonar esse processo e por causa de todo o apelo de mídia e sociocultural em cima da perfeição, da forma perfeita, do corpo perfeito. A pessoa ela pode achar que está acima do peso e deixar de comer, por exemplo, para atingir o peso imaginário? Sem dúvida, nós vimos algumas coisas como essa, de deixar de comer, de punições, de restrições, de autocondenações que a gente vê, e isso é alarmante pelo que a gente tem percebido hoje em dia. Ontem nós falamos sobre o tratamento, além de um tratamento psicológico, né? Quais os outros profissionais que a pessoa tem que passar por tratamento? Olha, vemos claramente que uma psicoterapia e um psiquiatra para fazer a parte da medicação e do equilíbrio químico cerebral. Há casos em que a gente também recomenda um educador físico, para que possa trabalhar essa consciência corporal, essa consciência da imagem que o paciente tem, muitas vezes distorcida. Além de todo o sofrimento, a pessoa sofre também com uma chamada doença sociológica, né, da sociedade, né? O bullying, por exemplo, imagino que seja bastante praticado em cima dessas pessoas. Então, quando a gente está falando da dismorfia, muitas vezes esse defeito imaginário não é percebido pelo outro. Né? Então, o bullying pode aparecer ou não nessas situações, porque se ele é imaginário, normalmente as outras pessoas não percebem. Ele é um sofrimento interno, ele não é um sofrimento promovido por alguém que está me atacando
pelo um defeito possível que eu possa ter ou pelo defeito que o outro está enxergando que eu tenha. Então, ele é um sofrimento muito solitário. Agora, uma coisa importante que você estava falando sobre os outros profissionais que me ocorreu agora é o seguinte: nós temos um problema também nesse quadro que é assim, eu, paciente, tenho dismorfia, eu vou lá e eu busco um cirurgião plástico, depois eu busco outro, depois eu busco um dentista, depois eu busco uma clínica de estética. E nenhum desses profissionais se conversam. Eles não sabem que eu já busquei 10, 15, 20 profissionais em busca de sanar aquele meu mal-estar, aquele meu desconforto. Então, o que acontece? Não aparece essa síndrome para nós profissionais, porque ela é toda diluída e é muito preocupante. Sheila Murchanski, obrigado pelas suas explicações. Amanhã estaremos de volta com mais detalhes sobre essa síndrome que atinge cerca de 2% da população mundial. Flávio Botelho, para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o tema é a dismorfia corporal, síndrome que atinge cerca de 2% da população em todo o mundo. A psicóloga Sheila Murchanski é a convidada desta semana. Sheila, ontem nós começamos a falar sobre o tratamento. Que tipo de tratamento, que profissional a pessoa precisa procurar quando se vê diante desta síndrome? Basicamente, nós estamos discutindo 2 tipos de tratamento até o momento preconizado. O primeiro tratamento, psicoterapia, né? Buscar um psicólogo, um profissional com gabarito para isso, com formação técnica para isso, e iniciar um processo de psicoterapia. Mais especificamente, o que temos visto resultados e pesquisas são da modalidade cognitivo-comportamental. Por quê? Porque vai se estudar e vai se promover uma transformação de crenças, de conhecimentos, de conceitos a respeito da própria pessoa que sofre, e também vamos entrar com uma nova mudança de hábitos. Então, isso costuma causar um alívio e um direcionamento para o paciente. Ou seja, hábitos saudáveis de vida, é isso? Hábitos saudáveis, conceitos saudáveis, muito importante envolver as famílias nisso, porque às vezes o paciente ele é tratado, mas a gente vem a descobrir que existe alguém na família que causa algum tipo de mal-estar para essa pessoa. Né? Sheila, pode chegar um momento da pessoa ter que fazer uso do tratamento medicamentoso? Sim, é muito indicado. Além da psicoterapia, o tratamento medicamentoso, por conta daquelas possíveis quedas de serotonina, né, que eu comentei, e que precisa, sim, de uma medicação para ajustar a química cerebral. Sheila, a síndrome do transtorno disfórmico corporal tem cura? Não podemos falar ainda de cura. Podemos falar de tratamento. Podemos falar de melhorias importantes à medida em que os tratamentos são propostos. A síndrome já é considerada uma doença do mundo contemporâneo ou isso já era visto lá atrás? Ela é uma doença do mundo contemporâneo. Infelizmente, ela vem ganhando um espaço alarmante, né, na nossa população e ao longo do mundo. E eu costumo dizer que ela lembra os passos da depressão. Quando começou-se a falar de depressão, ainda se falava, e hoje em dia ainda se fala, por desconhecimento, em frescura, dificuldade, preguiça ou qualquer outra coisa desse gênero que são extremamente depreciativos para quem sofre. Então, a dismorfia ainda é vista de uma maneira bastante, entre aspas, com todo cuidado, leviana. Sheila Murchanski, obrigado pelas suas explicações e amanhã estaremos de volta com mais informações sobre a síndrome que atinge 2% da população em todo o mundo. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o transtorno dismórfico corporal, TDC, é o tema desta semana aqui no CBN Saúde. Quem está tirando as dúvidas é a psicóloga Sheila Murchanski. Sheila, quais são as áreas corporais mais envolvidas dentro deste tema? Normalmente a gente vê uma preocupação excessiva com alguma parte do corpo, cabeça, pescoço, orelhas. As pessoas enxergam com uma conotação sempre de feiura, ou um nariz muito grande, uma orelha muito grande, uma boca muito grande, dentes muito grandes, sempre com uma conotação negativa sobre si mesmo. Mas nós já vimos situações múltiplas. Então, o paciente ele tem uma preocupação excessiva com a orelha e ele também tem com o abdômen. A gente também viu preocupações específicas com genitália e também com o olho ou com a boca, enfim. A gente já tem pego, sim, casos múltiplos de preocupações. Tá ok. Quando é que esta preocupação com a aparência se torna um TDC? Bom, a gente tem múltiplos fatores incluídos aí para a gente chegar num diagnóstico. Um deles,
a fobia social. Então, a pessoa ela vai se isolando por conta daqueles pensamentos repetitivos e obsessivos com possíveis defeitos nela. Em função disso, ela passa horas no espelho fazendo checagens a respeito daquele defeito, daquele mal-estar. Ela procura esconder aquilo. Então, ela pode desenvolver tiques, ela pode desenvolver trejeitos, roupas, vestimentas, que ela passa a esconder aquele ponto do corpo. Ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, que a gente vê normalmente muito associado. Chegam a situações gravíssimas, como até tentativas de suicídio. Sheila, ontem nós falamos sobre o tratamento, né, de vários profissionais. Inclusive, você tem um grupo formado por outros profissionais, né, para a orientação e suporte dentro desse processo. Como é que funciona esse grupo e como ele é? Bom, nós temos um grupo que se chama Alimente, Emagrecimento e Transformação. Inicialmente ele era um grupo destinado apenas para emagrecimento e a gente pensava que só iriam pessoas com maior sobrepeso, mas o que a gente tem visto hoje em dia são pessoas com menos sobrepeso, muito sofrimento, muita preocupação com forma, com o corpo, preocupações saudáveis aí sim, com o bem-estar, com qualidade de vida, e a gente vem acompanhando essas pessoas ao longo de 12 semanas consecutivas, né? Sou eu, tem mais uma profissional da nutrição, que é a Fernanda Giacomo, e mais uma profissional da educação física, que é a Maria Antônia Palumbo. Nós entramos com esses 3 olhares múltiplos, tratando essas situações de problemas, de sofrimentos, de dificuldades, de uma maneira extremamente acolhedora e também com um suporte altamente técnico para auxiliar essas pessoas. Sheila Murchansky, muito obrigado pela sua participação nesta semana no CBN Saúde. Até uma próxima ocasião. Muito obrigada. Lembrando, todas as entrevistas com a psicóloga podem ser conferidas novamente no portal cbncampinas.com.br no link Colunas, que fica bem no alto da página. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem com mais um assunto aqui no CBN Saúde. Flávio Botelho para o CBN Saúde.